Ah, eu não havia percebido que você estava aí. O álcool da sua casa acabou? Chegou agora para você o álcool Camelo na Agulha 70%. É mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que você não ter todos os vírus. Finalmente eu achei o álcool que tinha sumido da minha prateleira. O americano Grant Cardone, dono das universidades Cardone, deu à revista Pequenas Empresas Grandes Negócios 8 dicas sobre como ficar milionário antes dos 30 anos. E agora, eu e o Igor vamos passar as dicas para você. Aumente os seus ganhos. E não ostente. Invista. Dívidas só se trouxerem lucro. Priorize o dinheiro. Durma pouco. Encontre um mentor com o dinheiro. E finalmente, não faz sentido ter pouco dinheiro. A riqueza deixou de ser um privilégio de nascimento e passou a ser um alvo a ser alcançado com o advento do capitalismo. Explica pra gente, Tutor Thiago, como é que isso aconteceu. E aí, pessoal, beleza? Pois é, olha só, essa pergunta aí, ela tem muito a ver, né? A essência dessa pergunta, ela está muito ligada a um conceito muito importante para a economia, para a política, para a sociedade em geral, né? Na verdade, para o ser humano, né? É o conceito de propriedade privada. Desde que o homem ele colocou na cabeça a ideia de que algo pertence exclusivamente a ele e a mais ninguém, aquilo ali estabeleceu meio que a regra das relações, tanto das relações de um para com o outro, quanto das relações de uma comunidade para com a outra, e depois que os países se organizaram como países, e também estabeleceu as regras de um país para com o outro, entende? Então isso aí se estendeu para objetos de dentro de casa, para agricultura, tá certo? Para o produto que nascia no quintal de casa, né? Da fruta, da árvore que estava na frente da sua casa. Então isso se estendeu para todas as coisas, da roupa que você veste, enfim, de tudo. E estudar sobre propriedade privada é estudar sobre capitalismo. E aí é onde a gente entra na nossa necessidade, né, de aprender um pouquinho mais sobre essa situação. Como é que o homem, né, qual foi o momento da história assim, mais crucial, né, mais profundo dessa transformação, né, de uma sociedade, vamos colocar mais ou menos assim, tá? Entenda o que eu quero dizer, por favor. Uma sociedade não capitalista para uma sociedade completamente capitalista, que é a que nós temos hoje. Fica ligado, tamo junto. Ficar rico hoje em dia é muito mais fácil, sim. É quase uma revolução industrial 4.0. Para explicar melhor pra gente, Tutor Marcondes, por favor. Rapaz, minha mãe me dizia que a gente tinha que estudar muito para ser rico, entendeu? Então, assim, ó, eu tô até tentando, mas não tô conseguindo, né? Até que estudando um pouquinho, a gente percebe que se tornar um milionário não depende só de estudo, né? Depende de outros fatores, como você se planeja financeiramente, né? Depende do foco, depende de que tipo de mercado você escolhe para investir, para exercer determinada profissão, né? Mas um ponto importante sobre essa questão está relacionado à Revolução Industrial 4.0, né? Que na verdade fala sobre esse novo mundo, essa nova revolução industrial que envolve muito a questão da tecnologia, né? E tem muita gente ganhando dinheiro, se tornando milionário com aplicativo, né? Então a gente precisa realmente pensar sobre isso, né? É uma questão, talvez seja o sonho de muita gente, mas a gente precisa estudar, né? O que é necessário para se tornar um milionário, né? Que na verdade está no imaginário, né, de muitos seres humanos, a riqueza, principalmente em detrimento de um mundo repleto de pobreza, né? Ok? Então fica aí a dica, mas a gente vai falar mais adiante em algum momento mais sobre isso, tá certo? Tutor Elber, tem gente que consegue ficar milionária com conhecimento sobre química? Fala, galerinha! Beleza? Então, vê só, realmente existem pessoas
existem indústrias, de um modo geral, que utilizam do conhecimento químico, né, do conhecimento da química, para fazer verdadeiras fortunas. Heber, tu pode dar exemplo de alguma dessas indústrias que utiliza desse conhecimento para fazer verdadeiras fortunas? Eu queria hoje falar um pouco para vocês da indústria das fragrâncias, a indústria da perfumaria, dos cosméticos, que é um tipo de indústria, para você ter ideia, que movimenta bilhões de dólares por ano. Em termos de indústria, ainda é considerada a indústria, comparada às outras, pequena. Mas em termos de movimentação financeira, é extremamente considerável o dinheiro que é movimentado na indústria da perfumaria, na indústria dos cosméticos. Beleza, gente? Só para vocês terem uma ideia, os donos da Boticário são farmacêuticos. Então foram pessoas que utilizaram do conhecimento químico para fazer uma verdadeira fortuna. Beleza, gente? Forte abraço! Antes de querer começar a juntar fortuna, é preciso uma educação financeira. E para explicar isso muito melhor para mim e para você, Tutor Getro, por favor. Meu amigo, quem hoje em dia não quer fazer uma fortuna, não é mesmo? Eu, por exemplo, já passei dos 30, mas ainda estou aí juntando as minhas economias. Mas olha, hoje nós temos na educação básica o que a gente chama de educação financeira. Na minha época de estudante, isso não era tão comum falar. A única lembrança que eu tenho de milionário era do tio Patinhas mergulhando ali em suas moedas de ouro. Mas olha, a educação financeira, ela vai além de poupar e investir. Ela traz também para cada indivíduo uma qualidade de vida. Então, se liga nas dicas e até a próxima. Há quem diga que não basta ter muito dinheiro, é preciso parecer ser rico. E pelo jeito, isso gera um problema linguístico, não é, Tutor Flávio? Ser milionário antes do 30. Já passei dessa idade e não me tornei milionário. Na verdade, eu nunca acreditei que um dia fosse ser um. Mas o interessante é o seguinte, vamos à abordagem. A abordagem para esse tema, na linguagem, será uma coisa muito interessante, que é as variações da linguagem. Nós vamos descobrir que a nossa língua, a língua portuguesa, ela tem inúmeras variações. Nós vamos trabalhar a questão do regionalismo, nós vamos trabalhar a questão da língua culta padrão, o coloquial, as influências da linguagem virtual. Também vamos abrir espaço para algo muito interessante, que é a linguagem vulgar, que é a linguagem própria daqueles que, infelizmente, por algum motivo, não tiveram acesso à escolaridade, aqueles que nunca foram alfabetizados. Nós vamos descobrir que existe diferença entre a língua falada e a língua escrita. Mas, acima de tudo, a abordagem que nós vamos dar, uma das abordagens que nós vamos dar, é com relação ao preconceito linguístico, que pode ser, a partir dele, podem surgir, na verdade, uma outra série de preconceitos. E se você pretende ser milionário, você vai entender que a ascensão social vai exigir de você uma mudança na sua linguagem. Porque se você, mesmo sendo milionário, ainda adotar determinado padrão de linguagem, você pode sofrer muito preconceito com isso. Fica aí uma dica para o nosso estudo. Ângelo, apesar de ser possível ser milionário realmente antes dos 30, será que isso é realmente importante? Será que vale a pena? Olha, Igor, pelos conselhos que a gente recebeu lá no início, isso custa um preço muito alto, inclusive baixa a qualidade de vida, tipo, dormir pouco e querer sempre ter a ganância de muito mais dinheiro. Na verdade, quando a gente observa os conselhos de Jesus, a gente vê que essa busca desenfreada pela riqueza muitas vezes traz mais maldições do que bênçãos. É isso aí. E o pastor Tiago, nesse momento, vai trazer uma reflexão exatamente sobre isso, sobre esse assunto. Será que realmente vale a pena? O que é que realmente de valor para nossas vidas? E depois que o pastor Tiago conversar com vocês e orar, você continua aqui para poder ter a tutoria técnica no canal Adventistas Nordeste e em seguida vai lá no portal da Educação Adventista cpbedu.me. Valeu, gente! A gente se encontra. Tchau, Valeu, tchau! pessoal, até mais. Fique bem. Bom dia para você, tudo bem? Olha só, eu imagino que a essa altura do campeonato você já deva estar craque em deixar o seu corpo blindado contra o novo coronavírus. Lavar mãos, higienizar com álcool gel, não sair tocando em qualquer coisa, não sair de casa para qualquer coisa, não é? Tem tudo isso. Mas olha, você sabia que a Bíblia também nos deu um segredinho de como a gente pode blindar o nosso espírito
contra os vírus e as epidemias que levam a gente para o mal? Olha só, aqui no Salmo 91, dos mais belos salmos da Bíblia, aqui diz o seguinte nos versos 1 e 2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E olha só o que aqui diz o verso 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Interessante, né? Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo e quando a gente descansa à sombra do Onipotente, a gente tem condições de dizer assim, o Senhor é meu refúgio, o meu baluarte, a minha confiança é depositada em Ti, e o Senhor até tem condições de me livrar do laço do passarinheiro e até da peste perniciosa. Quando a gente tem a confiança em Deus, sabe, a gente tem sabedoria para tomar as melhores decisões na vida. Deus nos dá o direcionamento para que a gente possa agir com sobriedade sobre todas as coisas. E isso até nos ajuda a ficarmos livres de alguns males aqui da terra. Então, ao invés de você apenas trabalhar para que o seu corpo fique são, que tal também você trabalhar para que o seu espírito também fique são? Vamos fazer essa oração? Vamos orar. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu da gente tomar o conhecimento de que o nosso espírito também precisa ser blindado contra as setas do inimigo, contra as setas da tentação, contra as epidemias que o pecado tenta promover, tenta fazer para destruir nossa vida. Então hoje nós queremos te pedir, Senhor, nos protege, nos salva, nos ajuda a tomarmos boas decisões, principalmente para blindarmos o nosso espírito e nos escondermos no teu esconderijo. É isso que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você. Tamo junto.